Olá, pessoal da GV, tudo bem? Então vamos para mais uma aula de América do Sul, Arte e Turismo. Mais uma vez vou deixar uma música de fundo que remonta ao estilo artístico que nós estaremos abordando, tá bom? Então hoje nós iremos falar sobre a arte islâmica, né? Então, ao fundo aí, vamos deixar rolando um estilo musical, né? O estilo árabe. Então, vamos lá. Falar da arte islâmica é muito interessante, porque se trata de uma cultura que é bem diferente da nossa. E é uma cultura riquíssima. A arte islâmica, ela é muito bonita, ela é altamente decorativa e ela chama muito a atenção, né? Então, a arte islâmica, ela vai se desenvolver quando? Basicamente, a partir da metade do século XVII, depois da morte do profeta Maomé, tá? Bom, para entendermos o contexto da arte islâmica, primeiro vamos entender o surgimento do islamismo. O que seria? Porque eu achei interessante abordar essa questão da cultura, do que é o islamismo, né, como ele surge, para depois entrarmos na questão da arte, porque é algo bem diferente do que remonta a nossa cultura ocidental, tá bom? Então, o islamismo, ele tem como base, né, o monoteísmo, tá? Então, o islamismo ele vai surgir a partir do momento que o profeta Maomé ele começa a desenvolver este processo, né? Então, quem foi Maomé, né? Maomé ele era um mercador de caravanas e ele acaba entrando em contato com a cidade de Jerusalém. E nisso ele vai acabar conhecendo o quê? Ele vai acabar conhecendo o judaísmo e o cristianismo, tá bom? O profeta Maomé, ele nasce por volta de 540, tá? Na Península Arábica, que é uma região, essa região da Península Arábica era uma região bem desértica, tá? Onde ele nasce, né, nessa península, ela era totalmente politeísta. Então, quando ele tem contato com Jerusalém e ele tem contato com o judaísmo e com o cristianismo, ele passa a ter contato com uma cultura que é monoteísta, tá bom? Então, o islamismo ele acaba sendo que um produto de um sincretismo, porque ele conhece o judaísmo, o cristianismo e as tradições árabes, né? E uma curiosidade, tá? Uma curiosidade. Para os islâmicos, Jesus também é considerado um profeta, tá? Não um profeta principal, mas um dos profetas, tá bom? Bom, Maomé, ele vai para a cidade de Meca, né? E lá, ele vai se defrontar com um local que chama Porta de Caaba, que era um local de peregrinação desses povos árabes, tá? E esses povos árabes, eles eram politeístas. Nesse lugar da Caaba existia um grande panteão. Dentro deste panteão, eles tinham aproximadamente 360 imagens de deuses, né? E fora essas imagens de esculturas de deuses, eles também tinham uma pedra negra, que também era cultuada, tá? E aí nessa porta dessa Caaba, Maomé, ele começa a defender a existência de um Deus único, né? Ou seja, o monoteísmo. E ele acaba sendo perseguido porque eram diversas tribos. E ele acaba sendo perseguido e até ameaçado de morte por uma tribo Quraishita. Bom, aí nesse período ele acaba fugindo para não ser morto, né? E ele vai para uma cidade onde ele começa a
nessa cidade ele começa a difundir o islamismo, né? Ele começa a mostrar o Deus único, Alá, no caso, para os beduínos, né? Os beduínos, que eles eram? Povos nômades. E também para as pessoas dessa cidade, que era a cidade de Aitrebe, tá? Que hoje em dia é a cidade de Medina, né? Mas naquela época era Aitrebe. E aí ele começa a mostrar para eles a importância do Deus único, o monoteísmo. Com isso, nesse processo, ele acaba, né, formando um grande exército para defender essa questão, né, além de converter os beduínos, as pessoas dessa cidade, ele forma um exército para defender essa questão aí do islamismo, tá bom? Então, esse processo de fuga de Maomé é chamado de Hégira, tá? Que é muito importante, porque nesse processo de fuga é conhecido como o ano 1 do islamismo. É o primeiro ano do islamismo, tá? Então, nesse dia, a Hégira, ela teve... E ainda, né, nesse mesmo dia da Hégira, teve um eclipse lunar, onde a lua ela ficou no formato crescente, né? E aí, por isso que um dos símbolos do islamismo é a lua crescente com a estrela de 5 pontas, né? Porque Maomé já havia também previsto essa questão desse eclipse, tá bom? Bom, então na cidade de Aitrebe, quando ele converte essas pessoas, que ele começa a trabalhar a questão da expansão do islamismo, essa questão do princípio da expansão do islamismo é chamado por eles de jihad. E isso aí é muito importante também para os islâmicos, tá bom? O jihad. Que ele prega o quê? A expansão do islamismo, e além de ser pregada a expansão do islamismo, eles mostram que você tem que ser um bom islã, né? Você tem que ser muito bom nisso, um bom islâmico, tá? E aí, com isso, ele vai para a cidade de Meca, tá? Mais ou menos em 630, ele vai para a cidade de Meca e ele conquista a cidade de Meca, onde ele destrói todo o panteão, ou seja, né, acaba com todas aquelas imagens de deuses que existia nesse panteão. A única coisa que ele preserva é a Pedra Negra, que continua lá nessa região da cidade de Meca, tá bom? E outra coisa que ele mantém, né, a peregrinação, tá? Mas essa peregrinação, pelo menos uma vez na vida, todo islâmico ele tem que ir para a cidade de Meca, tá? Bom, o povo árabe ele se expande e ele conquista muitas terras rapidamente, né? E eles são muito espertos, porque cada povo que eles conquistam, eles não destroem a cultura desse povo. Eles acabam fazendo o quê? Preservando a cultura desse povo, eles assimilam a cultura desse povo. Então, eu conquistei um povo no norte da África, por exemplo. Eu vou acabar levando essa questão da cultura deles para a Ásia, quando eu vou lá conquistar outro povo. Então, eu acabo fazendo o quê? Assimilando diversas características da cultura. Por isso também que é muito difícil você definir a cultura, a arte islâmica como características muito precisas. Por quê? Ela vai acabar tendo essa intervenção da cultura dos povos que foram por esses árabes conquistados, tá? Então, eles protegiam essa questão do conhecimento
né? Eles buscam difundir, eles acabam sendo esse povo nessa época da colonização, que eles conquistavam outros povos, eles acabam sendo grandes transmissores de conhecimento, tá? Então, por isso que a arte islâmica, ela é riquíssima, ela é belíssima e por isso que ela não tem essa uniformidade de um estilo artístico, como nós vimos em alguns outros, né? Então, portanto, né, a arte islâmica, ela é uma arte, ela não é uma arte de um povo em particular, ela acaba sendo uma síntese integrada de quê? De várias tradições, tanto árabes quanto turcas, tanto mongólicas, como hindus e persas, tá? Porque acaba abrangendo aí toda essa região, né? A arte islâmica, como eu já falei para vocês, ela acaba se desenvolvendo lá com a morte de Maomé no século 17, né? E que acaba trazendo essa visão da arte islâmica, que ela é bem diferenciada. Então, se nós formos falar da arte islâmica com relação à arquitetura e à escultura, os artistas, eles tiveram uma enorme limitação, tá? Por conta do quê? Nós temos que lembrar que o islamismo, ele também é monoteísta, ele crê, como eu falei para vocês, em um Deus único, e ele não compactua com a idolatria. Então, na arte islâmica, vocês não irão encontrar imagens de deuses, vocês não vão encontrar imagens de momentos religiosos. Por quê? Porque eles lutavam muito com essa questão de combater a idolatria, né? Então, por isso que dentro da escultura e da arquitetura, muitas vezes esses profissionais da arte, eles acabaram ficando sem muita expansão, tá? Então, dentro da arte islâmica, nós vamos ter essa questão da arte não figurativa, tá? Então, eu não vou ter essa questão de imagens não figurativa, mas vai se trabalhar muito com a questão de desenhos de flores, de folhagens, de frutos, a questão dos arabescos, que são riquíssimos, a questão dessas ilustrações, os arabescos dentro da arte islâmica, tá? Que acabam sendo altamente decorativos. Então, eles trabalham muito com a figura abstrata, muito com a questão da figura geométrica dentro da pintura, né? Outra característica muito interessante, linda e importante aí dentro da arte islâmica é a caligrafia ornamental dos árabes, que ela é lindíssima, né? Então, ela permeia o que? Essa questão da arte islâmica, tá bom? Essas imagens da caligrafia e outras que eu vou de atrativos que eu vou acabar citando, tá no material de vocês aí na plataforma Teams, tá? Outra coisa muito legal e que se desenvolveu ricamente dentro da arte islâmica foi a questão da tapeçaria, né? Eles utilizavam muito a questão da tapeçaria, porque eles moravam a maioria em tendas e tudo mais, mas era uma questão decorativa de paredes, né? E aí depois que foi ocidentalizando, né, que nós utilizamos a questão da tapeçaria do tapete no chão, né? Ah, mas eles não utilizavam os tapetes de outra forma? Sim, utilizavam dentro da questão do rito, né, do islamismo, que é colocado no chão, né? Porque eles não ficam em contato com o chão. Então, essa questão da tapeçaria, ela é ricamente elaborada, trabalhada. Então, esses tapetes com arte islâmica, eles acabam sendo muito caros, né? Se a gente for ver um
um tapete persa, né? Eles são extremamente caros, esses tapetes. Bom, dentro da literatura, a arte islâmica ela vai se destacar pelo Alcorão, que é o livro sagrado dos islâmicos, pela Suna também, que é um livro das tradições árabes, né? E uma literatura que se tornou mundialmente famosa, que é As Mil e Uma Noites, né? Que é uma literatura hoje que todo mundo já ouviu falar, pelo menos uma vez na vida, né? Bom, dentro da dança, eles acabam se destacando, a arte islâmica ela acaba se destacando por conta da dança do ventre. Originalmente, a dança do ventre, ela foi desenvolvida, ela era um ritual para a mulher que desejava ser mãe, né? Então, era um ritual, uma dança de preparação para a mulher que desejava ser mãe, tá? E hoje em dia, né, até hoje existem várias escolas aí de dança que ensinam a dança do ventre, que acabou sendo uma dança mais sensual, né? Hoje em dia a dança do ventre, ela tem essa questão da sensualidade, que ela visa isso hoje em dia, né? Desculpe. Bom, dentro da medicina e da filosofia, dentro dessa cultura da arte islâmica, tiveram dois ícones, né? Dois homens que foram muito importantes, que é o Avicena e o Averroes, tá? Bom, muito do que os europeus, no final da Idade Média, eles acabam absorvendo de ensinamentos e eles acabam, o povo europeu, dentro também da arte, acaba se usando muito essa questão da arte islâmica, né? Acabou ficando lá inserida de certa forma. Eles se tornaram muito importantes, tá? Os dois, né? Tanto o filósofo quanto um médico. E o Averroes, dentro da Capela Sistina, de um dos afrescos pintados na Capela Sistina, de certa forma ele é homenageado. Eu vou deixar no material a imagem, vou circular para vocês, tá? Onde ele aparece, a imagem de Averroes, tá? Porque ele foi homenageado aí dentro daquele movimento artístico, né? Por ele ter sido uma pessoa importante, né? Por que eles acabaram sendo importantes? Porque os árabes, como eu falei para vocês lá na história, né? Eles não desprezavam a cultura dos povos que eles iam conquistando. Eles assimilavam a cultura, eles não desprezavam, eles assimilavam. Então, eles tinham uma bagagem, uma riqueza de informação muito grande, né? E isso daí foi sendo passado com o tempo, tá bom? Bom, então, também, né, dentro da questão da arquitetura, nós vamos ter muito a influência bizantina e a influência persa dentro dessa arte islâmica, tá? A influência principal artística dentro da arquitetura é a construção, né? A construção eram grandes palácios suntuosos que eles construíam, né? E os túmulos também, túmulos enormes, tá? Então eles davam essa importância. Então, por conta dessa influência, tanto persa quanto bizantina, as cúpulas, os minaretes e os cimbórios, eles vão ser muito grandes, vão chamar muito atenção. O exterior sempre vai ser muito rico em acabamentos. E a parte interna, tanto desses castelos, né, dentro desses palácios, né, e dentro desses túmulos, eles vão ser altamente decorações extremamente luxuosas, tá? Tanto que eles acabam utilizando muito essa questão da decoração interna, eles usam muito a questão da tapeçaria, então são muitos tecidos, essa cor, sempre cores vivas, cores vibrantes,
né? E os objetos de arte, eles sempre vão buscar essa questão do requinte e do aconchego, né? Dentro dessa arte islâmica, tá bom? Bom, então, dentro da arquitetura, voltando, né? Dentro da arquitetura, nós vamos ter destaque para as mesquitas e para os túmulos, né? Então, dentro das mesquitas, aqui, assim, não é muito fácil visitar mesquitas, não são todas mesquitas que são abertas à visitação. Se eu não me engano, tem uma mesquita que ela fica aberta para visitação, ela fica na cidade de Mogi das Cruzes, tá? Tem lá o dia e o horário e tem todo um padrão para visitação e você acaba conhecendo. Dentro dessa mesquita, vocês vão se deparar com uma parede que ela é bem diferente, ela acaba destoando das outras paredes internas da mesquita, que é chamada de Qibla, né? O que seria isso? Essa parede que tem, que é chamada de Qibla é o lado que é voltado para a cidade de Meca, né? Por quê? Todos os dias, né, os islâmicos, eles têm que fazer 5 orações diárias. E essas 5 orações diárias, elas têm que ser, eles têm que estar voltados na direção da cidade de Meca. Então, dentro dessas mesquitas tem essa parede onde eles ficam voltados para ela para fazer as suas orações, tá bom? Que são 5 orações diárias que é realizada. E o túmulo mais famoso que nós iremos ter é o famoso Taj Mahal, né? Taj Mahal aí faz parte da cultura da arte islâmica, tá? Bom, aqui no Brasil, o primeiro contato que acaba se tendo com a cultura islâmica é quando do processo da escravidão, né? Quando os negros são trazidos para o Brasil, acaba se tendo esse contato com a cultura islâmica, porque alguns deles eles eram islâmicos, tá? Então é um primeiro momento do contato aí da cultura da arte islâmica aqui no Brasil, tá bom? Bom, e aqui no nosso país nós vamos notar a influência da arte islâmica tanto na arquitetura civil quanto na arquitetura militar e em algumas arquiteturas religiosas também, tá bom? E a cerâmica, tá? A cerâmica, ela constitui uma importante arte decorativa dentro da arte islâmica, tanto nos azulejos que são utilizados para interiores e exteriores, por conta dos seus arabescos, né, que são típicos e são muito bonitos, como também em vasos, né? A cerâmica como um todo foi o que acabou difundindo mais essa questão da arte islâmica lá no comecinho aqui no nosso país. Também a arte islâmica, ela é muito presente na questão das joias, né? Onde se utilizam muito da questão figurativa de alguns animais e de folhagens e arabescos, né? Sempre essa coisa abstrata e geométrica, tá bom? Gente, aqui foi um pouquinho, bem um apanhado, um resumão do que é a arte islâmica. É uma arte riquíssima, uma arte belíssima, e aqui no nosso país acabamos tendo contato com ela, principalmente através das novelas aí, né, que nós já tivemos várias novelas que acaba trazendo essa questão aí da arte islâmica, né, sempre muito colorido, essa questão das tapeçarias que chamam muito a atenção, tá bom? Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Beijos!